tem muita matemática e tal. Uhum. E os slides do teu prof estão meio assim, feito por um aluno do ensino médio, né? Então eu vou fazer o seguinte. Tá. Eu vou pegar uns slides melhor, apesar de que, né, eu gosto de seguir pela aula do professor, só que como tá meio bosta aqui, a gente vai ter que seguir por uma aulinha melhor, tá? Então tem uns slides topzera aqui. Depois eu posso até te mandar esses slides, se você quiser. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui. Aulas. Só preciso abrir o slide certo aqui. E eles estão sem nome, né? Depois eu tenho que arrumar isso aí. Isso aqui, ó, campo magnético. Vou mostrar para você. Just a second. Agora sim. Está aparecendo aí. Falei mal dos slides do meu colega, mas pelo amor de Deus também. Coloca fotinho ali. Então tá. De toda forma, esses slides também seguem o livro que tu usa, que é o Halliday, tá? Então tá. Eu vou falar um pouco da teoria e quando der a gente vai fazer uns exercícios para treinar um pouco, tá? Porque não adianta só ficar falando. Outra coisa, eu também gosto de ser socrático quando eu dou aula. Que o Sócrates ele dizia que tu só aprende quando tu percebe que tu não sabe. É isso que significa o sei que nada sei. Eu só começo a aprender quando eu descubro o que eu não sei. Então, por isso que durante a aula eu vou pedir para você fazer alguns exercícios. Muito provavelmente eu vou pedir isso, porque né, a gente tem pouco tempo, uma hora é pouco. Mas daí tu faz alguns exercícios e daí eu meço o que tu sabe, o que tu não sabe, verifico melhor para em eventuais aulas, né, no futuro, eu poder te ajudar melhor também, beleza? Beleza. Tu começou a faculdade faz quanto tempo? Então, a faculdade eu comecei lá em 2016, sabe? Eu já estou finalizando ela. Na verdade, essa matéria é a última matéria que eu tenho e eu acabei deixando ela para depois porque quando era o semestre dela, eu fiz um intercâmbio, então eu acabei não fazendo aquele semestre. Aí ela ficou aí para o final. Entendi. Só Então a faculdade é que pública? não, é particular. Aham. Me diz outra coisa, tu vai querer umas ajudinhas na hora da atividade mesmo? É online, né? É online, eu vou precisar, sim, porque o meu nível nessa matéria, assim, tá bem baixo, sabe? E como eu fiquei um bom tempo sem fazer nenhuma aula de cálculo, tava fazendo mais aulas, como a minha matéria é engenharia de produção, né? Então a gente começa a ver... Não tem muita física 3 em produção. Não, então a gente começa a ver outras matérias, sabe? Então cálculo, para mim, tá bem pesado, assim. Uhum. Tá bom, depois a gente fala lá sobre preços, já que tu teve aula comigo, eu posso até te dar um descontinho, beleza? Isso, que a gente já vê para semana que vem já. Show de bolas, vamos lá. Diferenças do campo magnético e do campo elétrico. Então, tu recentemente estudou campo elétrico, né? O campo elétrico, ele é um campo bem tranquilo de trabalhar, ele até parece muito com o campo gravitacional, para falar a verdade, né? Até aquele problema das placas paralelas, ele é um problema que gera um campo elétrico que é igual ao campo gravitacional, curiosamente. Então, campo elétrico e campo gravitacional tem muita analogia, carga elétrica tem analogia com a massa e por aí vai. Agora, campo magnético não. Campo magnético, cara, o bichinho difícil de entender. Ele é tão louco que ele não respeita nem a terceira lei de Newton. Sabe a lei da ação e reação? Aham. Pois é, o campo magnético não existe essa lei para ele, curiosamente. Então, para o campo magnético só existe a primeira e a segunda lei de Newton. A terceira ele viola, curiosamente. Então, começa aí o problema, né? O campo elétrico, ele é um campo isotrópico, vamos dizer assim. Tu tem uma partículazinha, tu sabe que aquela partículazinha de carga vai gerar um campo esférico, né? E até por isso que tem 4πr² na parte de baixo lá da equação de Coulomb. Agora, o campo magnético não, ele precisa de correntes para ser gerado. Logo tu vai ver isso na lei de Lenz, matéria da quarta prova. Lei de Faraday também. Pares de polos, norte-sul. Diferente da carga elétrica, que tem a carga isolada negativa e a carga positiva, tu nunca consegue isolar o polo norte ou o polo sul. Se tu cortar um ímã no meio, uma parte dele vai virar sul. Sabe? Era só norte, virou sul. E linhas de campo fechadas, né? Então tu sempre vai ter tipo uma linha de campo indo do norte para o sul. Beleza? Tá, Então é entendi. assim que fonúncia, assim que fonúncia. Vamos lá, continuando. Que mais aqui? A gente tem algumas partezinhas que não importa aqui, teoria e tal. É aqui o funcionamento que eu te falei, né? Sempre indo do sul pro
do norte para o sul, desculpa. E beleza, aqui temos um... Claro, normalmente a gente não faz uns negócios esquisitão. A gente vai lidar com o quê? Com fios, né? Normalmente é fio que a gente trabalha campo magnético. E, sei lá, solenoides, toroides, coisas que têm muita simetria, tá bom? Ou ele já vai dar um campo para a gente. Ele vai dizer assim, assuma que o campo é uniforme. Ele não está te dizendo quem gerou, só está te dizendo que o campo é uniforme. E daí tu vai tentar entender o problema mediante isso. O problema mais clássico de uma partícula entrando num campo uniforme perpendicularmente, em nenhum momento o enunciado das questões diz quem é que gerou esse campo uniforme. Então, são coisas para tu cuidar, tá? Campo magnético é muito confuso, cara. Muito, muito confuso, muito confuso. Então, tu tem que cuidar em todas as situações. Por exemplo, quando a gente pensa em campo elétrico, a gente imagina, vou deixar sei lá, uma limalha de ferro que seja perto de um campo, o campo vai atrair ou vai repelir. Normal, campo elétrico é assim. Agora, o campo magnético não, cara. Uma partícula, um elétron, ela não sofre ação do campo magnético, a menos se ela estiver em movimento. Se tu deixar um elétron parado na frente de um campo magnético, ele não vai fazer nada com esse elétron. Sabia disso? Não é? Não sabia? Não. Então significa que tu não tá sabendo muito da matéria mesmo. Porque eu não tô falando nada demais, sabe? Eu tô falando uma coisa, só estou dando uma ênfase meio artística, mas a questão é assim, é uma coisa bem básica aqui, tá? Só tem efeitos de força do campo magnético se as cargas estiverem em movimento, tá? Por isso que tem aquela famosa equação QVB lá. É necessário que a carga Q tenha uma velocidade V. Então, show. Muito bem, então, ó, aqui, ó, famosíssima. Aqui, ó. Então, não haverá velocidade não haverá força magnética se a partícula não tiver velocidade. Lembra daquelas exercícios que o professor manda fazer, não sei se o professor manda fazer, eu mando, né, meus alunos fazer, da pistolinha na mão direita, né, a regra da mão direita, já ouviu falar? Ah, sim, essa eu lembro que ele passou esses dias. Pois é. Tem a velocidade, que é no dedo indicador, tem, pelo menos no meu referencial, né? Tem velocidade no dedo indicador, campo no dedo do meio e força no dedão. Né? Quer saber? Eu vou te ensinar de um jeito que tu nunca vai esquecer isso aí. Não sei como o teu professor ensinou, mas eu vou te ensinar do melhor jeito. Isso vai te ajudar a resolver muita conta. Faz a pistolinha aí com a tua mão. Tá. Beleza. Agora, olha para ela, né? Olha pro o teu dedo, o teu dedão, ele tá apontado para cima, né? Beleza. O teu dedão é o dedo mais forte da mão, né? Por isso ele representa a força. Quando tu estiver fazendo as contas, ele vai representar o sentido da força. Tu está fazendo uma pistolinha, então o dedo indicador é o cano da pistola. E pelo cano da pistola vai sair uma bala, né? Um projétil bem rápido, né? Se tu atirar. Então, por isso que o dedo indicador é a velocidade. E o que sobrou é o dedo do meio, né? Que é o campo, beleza? Então, é assim que funciona, mas funciona assim quando você tiver perpendicularidade. Quando a velocidade for proporcional ao campo magnético, tá? A regra da mão direita só funciona nesse caso. Tá. Se a velocidade com que a partícula entra num campo magnético uniforme, também tem outro caso, só funciona em campo magnético uniforme, só vai representar a regra da mão direita que eu acabei de falar se a velocidade for perpendicular, ou seja, 90 graus com o campo magnético uniforme, ou seja, sei lá, a partícula entrando em linha assim, indo reto, assim, e o campo magnético para cima, por exemplo. Aqui, ó. Tá aí. Então, tem aí uma boa explicação do porquê, tem a ver com produto vetorial. Lembra do produto vetorial lá da álgebra linear, da geometria analítica? Vou falar que eu lembro do vetor, mas se tiver que fazer um exercício... eu não sei se eu lembro, que esse acho que eu fiz no segundo semestre, essa matéria, se não estou enganado. Primeiro. É matéria de primeiro. Aham. Então, a única coisa que tu precisa lembrar, meu caro, é o seguinte. Um produto vetorial, ele gera
um vetor que ele é perpendicular aos dois vetores ao mesmo tempo, aos dois vetores que estão no produto vetorial, ou seja, faz o produto vetorial de V com B, a resposta que surge disso, que é o F, é perpendicular a V e a B ao mesmo tempo. Perpendicular significa que faz 90 graus com os dois ao mesmo tempo, tá? Tá. Então, tá bom. Agora que a gente chega nisso, a gente pode ter algumas consequências. Uma consequência de uma força igual a do campo magnético, uma força estranhona, que não respeita a terceira lei de Newton, é que o movimento das partículas, quando elas entram num campo magnético uniforme, é um movimento de rotação. Elas vão em linha reta, só que elas vão rodando. Entende? Elas tipo... Cara, como explicar isso? Né? Sei lá, imagina a partícula indo em linha reta, tá indo para frente, só que ela tá indo para frente rodando, Vai girando. rodando. Isso. Então é isso que ela faz. E a gente pode obter muitas informações desse giro por meio da lei de Newton mesmo, né? Aqui está a lei de Newton. Ó. Se a única força que age sobre uma partícula é a força magnética, que a gente representa pelo B, FB, força magnética, então, pela segunda lei de Newton, isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração de quem sofre a força. No caso, sei lá, se eu estou falando de um próton, do elétron, tem a massa do próton e do elétron ali. Mas, como eu acabei de te falar, devido à natureza da força magnética, ela vai fazer a partícula girar. E a gente sabe que objetos girando, eles têm uma aceleração centrípeta. Lembra lá em Física 1, aceleração centrípeta? Seja sincero para mim quando eu te perguntar, tá? Porque eu preciso medir o que tu sabe e o que tu não sabe. A aceleração centrípeta tem a ver com velocidade de giro, né? Então tem a ver com, aqui ó, ele substitui a aceleração que o objeto tem, que é uma aceleração centrípeta, pela equação da aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Então, veja, depende da velocidade do giro e depende do raio. Muito bem. Então, tu pode isolar aqui os negócios e encontrar o que tu quiser, sei lá. O problema pede o raio, isola o raio. O problema pede a carga, isola a carga. Por aí vai. Sacou a ideia? Entendi. Então, se tu sacou a ideia, vamos começar a fazer uns exercícios aí. Teu professor passou uns negócios aí do Halliday. Então, eu vou usar o Halliday também. Deixa eu abrir o Halliday aqui. Eu tenho o Halliday aqui no meu navegador. Eu clico e ele abre. E tem as resoluções do Halliday também. Por isso que fazer atividade comigo é sinônimo de bem, hein? Belezinha? Então vamos lá. O Halliday. Olha só, tô tão viciado em Física 3 que eu já sei que o campo magnético é por aqui, ó. Aí, ó. Ah, não, abriu o Halliday 2, que merda. É o Halliday 3 aqui. Se fosse o Halliday 3, eu teria acertado. Mas vou acertar aqui, ó. Não tem sumário isso aqui, mas eu sei que o campo magnético é por aqui. Acertei. Já sabe já onde fica ali, ó. Sei de cor e salteado. Mas é muito estudo, né? Eu fico o dia todo nessas coisas aí. E agora que eu trabalho com isso, né? Na época da faculdade também eu tinha estudado. Claro, tu como tem outras coisas em mente, né? Ó, aqui, ó, campo magnético, falei, ó. Campo magnético, cara. É muito vício, cara, no Halliday, sei de cor isso aí. E assim, né? Como tu não trabalha com isso, né? Mas eu tenho que saber. Então tá aqui, esse resuminho do Halliday é muito bom, por sinal, né? Recomendo até que tu bata uma... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou bater uma cópia aqui e te mandar no WhatsApp. E são as equações que tu vai usar na tua prova, com certeza. Agora, vamos pegar um probleminha de rotação, que são os mais empolgantes. Cadê? Não tem um probleminha de rotação pra gente aqui. Que ele não fez desenho. Vamos ver aqui. Uma partícula carregada a movimento circular, exatamente. Então, tem vários problemas aqui. E eu vou começar pelo problema 18. Porque tu vai fazer o 17. Ou vai fazer o 18 com as coisas alteradas, os valores alterados. Eu vou ver, dependendo da tua participação aqui na minha resolução, tá bom? Tá. Não precisa copiar nada que eu fizer, tá? Depois eu vou te mandar no WhatsApp as imagens. Então tu vai poder ver no WhatsApp, etc. Tá. Então tá aparecendo aí.
Na figura 28.35, essa bela figura aqui, nada demais, uma partícula descreve uma trajetória circular. Então, a partícula está rodando no plano que a gente está vendo aqui, no plano da tela. Está rodando. Beleza, onde existe um campo magnético uniforme de módulo B, 4 militeslas. Cara, deixa eu fechar a janela da minha casa rapidinho, que senão vai entrar pelo... Não, tranquilo. Só um segundinho. Beleza, a partícula é um próton ou um elétron. Identidade da partícula faz parte do problema. Por quê? Porque o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. E está sujeito a uma força magnética de módulo 3,20 vezes 10 a menos 15 newtons. Então, esse N é de newtons, né, de força. Determine a velocidade escalar da partícula, o raio da trajetória, o período do movimento e por aí vai. Tá bom? Então, novamente, nós temos aquela mesma situação. Se ele está pedindo a velocidade escalar da partícula, a gente tem que lembrar que, bem, campo magnético, força. Nós vamos utilizar aquela equação que eu acabei de te apresentar. A força magnética é igual a QVB. Lembra que tinha um produto vetorial aqui? Mas esse produto vetorial, ele só influencia quando a gente está querendo saber o vetor, a direção do vetor, se é a direção x, y, essas coisas, sabe? Como aqui a gente só quer o módulo, a gente só precisa do módulo da velocidade, ó, ele quer velocidade escalar, então ele quer um valor escalar, um valor numérico. Então, tanto faz aqui ter o produto vetorial. Levando em conta que o campo magnético é perpendicular ao movimento da partícula. Por quê? Porque essa pontinha aqui, ela tem um significado, essa bolinha verde. Tu sabe o que significa isso? Não, dessa daí não, acho que nunca vi, não. Pois é, então outra coisa assim bem básica, tá? Tem a ver com o sentido do campo magnético. O magnético, isso. Essa bolinha significa que o campo magnético ele está vindo na direção para fora da tela. Ou seja, na direção do teu rosto agora. Por que tu sabe isso? Porque é um pontinho. Se fosse um xizinho, ele estaria entrando na tela. Como é um pontinho, ele está saindo da tela. Tá indo na tua direção. Se fosse um xizinho, ele estaria indo na direção da tela. Como é que tu pode pensar isso? Com uma flecha. Né? Se tu vê uma flecha vindo na tua direção, tu vai ver só um pontinho. Né? Mas se tu soltar uma flecha, tu vai ver o rabinho dela. Então, o sentido da flecha é o sentido do campo magnético, entendeu? Entendi. Então, como a gente quer a velocidade, a gente tem que velocidade é igual a FB sobre B. E nós temos esses valores. A força é 3 vezes 2 vezes 10 na 3.2, 3.20 na verdade, vezes 10 na menos 15, dividido por 4 militeslas. Tesla é a unidade de campo magnético. Né? Mas tu sabe o que significa esse Mzinho aqui, o mili? Sabe qual é o significado matemático dele? De matemático, não. Significa 10 na menos 3. Você vai precisar da minha ajuda nessa atividade aí, tá? Porque mili é uma coisa que a gente usa o tempo todo, né? Mililitros, milímetros, né? Então, só que você tem que saber fazer a conta com ele. Sim. Então, agora, bem, a gente tem que resolver isso aqui, né? Então, dá para dar uma boa alterada, tipo, transformar esse 3.2 em 32. Só que se eu transformei 3.2 em 32 é porque eu multipliquei por 10. Logo, eu tenho que diminuir uma casa um expoente aqui. Eu multipliquei por 10, então
Que é menos 16, é menos 16. Eu tenho que roubar um 10 daqui. Então vai ficar 10 a menos 16, beleza? Agora fica fácil, por quê? Porque eu sei quanto é 32 dividido por 4, de acordo com a tabuada, isso é 8. E regra de potência. E aí, sabe resolver essa regra de potência? Como é que vai ficar esses 10 aqui? Saberia me dizer? Nossa, eu já nem lembro mais isso também. Nossa, acho que eu tô chegando à conclusão que eu não sei nada. Pois é, velho. É bastante coisa básica aqui. Aqui o caso é o seguinte, ó. Bases iguais diminui o expoente de baixo. Então, como o Uhum. expoente de baixo é menos 3, vai ficar menos 3, que vai ficar mais 3. Mais Menos com 3. menos dá mais, né? Então, Uhum. a velocidade em módulo é 8 vezes 10 na menos 8 vezes 10 na menos 13 13. Uhum. metros por segundo. Tá esquisito, tá muito baixa essa velocidade. Deixa eu estar errando alguma coisa. Né? A força é essa, dividido pelo campo. Ah, claro, tem a carga do. Esqueci a carga do Ah, rapaz tá. aqui, né? Mas tudo bem, agora é só dividir pela carga aqui, não tem problema. Ele falou que é um elétron ou é um próton. Ok? Uhum. E aí tem que saber a carga do elétron e do próton. Tu provavelmente não lembra, né? Ah, eu de cabeça não. Eu posso até ter marcado, mas de cabeça eu não lembro. 1,6 vezes 10 na menos 19. 1,6 menos 19. Aqui, novamente, dá para transformar esse 1,6 em 16. Uhum. Ele vai virar 16, claro. E daí, como tu multiplicou por 10, tu tem que dividir por 10. Vai ficar 10 na menos 20. Eu sabia que a velocidade estava meio baixa. É o instinto de físico que falou que estava errado isso aqui. Então, eu vi que estava faltando a carga. Também estou na 9ª de aula hoje, já estou meio maluco. Nossa. Tá treta. 1 meio vezes 10 na. Agora, novamente, bases iguais diminui o expoente de baixo. 13 menos com menos mais 20. Agora vai ficar positivo. Então, 1 meio é a mesma coisa que 0,5, ok? Uhum. 0,5 vezes 10 na 7 metros por segundo. Isso aqui é tipo, sei lá, 100 vezes menos que a velocidade da luz, que é o que a gente espera de uma partícula se movendo num campo magnético. Uma coisa Uhum. rápida pra caramba, tá ligado? Então tá, encontrei uma velocidade. Só que tem um porém, eu encontrei a velocidade em módulo. E ele pediu a velocidade escalar. Então eu preciso saber se é um próton ou se é um elétron. A carga que eu coloquei aqui, tanto faz. Porque a carga do elétron e do próton é a mesma. É a mesma. Só que a do elétron é negativa e a do próton é positiva. Então, dependendo se for próton ou se for elétron, a resposta vai ser positiva ou negativa. Tá bom? Uhum. Agora, qual que é? Próton ou elétron? A gente vai ter que fazer a regra da mão direita. Então, a gente vai ter que torcer toda a mão aqui. Ó, Uhum. o, o campo magnético está vindo na nossa direção. Então, o dedo do meio na nossa direção. Uhum. Ok? O que está rolando aqui com a força, né? Tem que ter uma força centrípeta aqui. Essa força centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória, sempre. Ok? Tá. Então, a força centrípeta tá para aí. E o movimento desse rapazinho aqui é anti-horário, né? Isso tá para a esquerda, no caso. Uhum. Isso. Então, se eu fizer a regra da mão direita, eu colocar o dedo do meio em direção ao meu rosto e fizer a força para a direita, né? Meu dedão tá para a direita. Tenta fazer isso. Põe a mão na frente do teu rosto, o dedo do meio vai ficar apontando para o teu rosto, o dedo Uhum. indicador para cima e a força para a direita, beleza? Tá. Beleza. Então, o que acontece nessa situação? O campo magnético e a força estão apontando para o lado certo, mas a velocidade não, porque a velocidade do teu dedo está apontando para cima, né? Uhum. Só que aqui a velocidade está apontando para baixo, porque ó, o vetorzinho está para baixo, tá Tá vendo? indo para baixo. Está indo para baixo, ele está fazendo esse movimento anti-horário.
Então, significa o seguinte, não é que a nossa conta está errada ou qualquer coisa do gênero. Significa que é um elétron, tá bom? Por quê? Porque a regra da mão direita funciona para prótons, para cargas positivas. Ok? Cargas Tá. positivas. Quando a carga é negativa, o sentido da velocidade inverte. Então, como a gente está fazendo a regra da mão direita, o sentido da velocidade está para cima na regra da mão direita que tu está fazendo aí na frente do teu rosto agora. Uhum. A velocidade está para cima. Mas daqui no desenho a velocidade está para baixo. Então significa que, já que não está respeitando a regra da mão direita, é porque é um elétron. É isso que tu vai escrever, tá bom? Entendi. Como não respeita a regra da mão direita, é um elétron. Beleza. Agora a próxima pergunta. Ah, então se é um elétron, né? Velocidade é negativa. Então velocidade escalar certinha é isso aqui. Elétron sempre negativo. Aliás, a carga é sempre negativa. Né? Tá. O raio da trajetória. Bem, como é que tu vai fazer o raio da trajetória? Se nós estamos falando da trajetória, nós estamos falando de movimento. Se nós estamos falando de movimento, estamos falando de lei de Newton. A lei de Newton nos diz o seguinte, que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração do objeto. A única força que está agindo sobre esse elétron é a força magnética. Então é o QVB. E a aceleração desse objeto é uma aceleração centrípeta. Ele está girando. Ok? Uhum. A aceleração centrípeta é dada por m. A aceleração, desculpa, é dada por v ao quadrado sobre r. Ok? Tá. Então, como o problema está pedindo raio, a única coisa que eu preciso fazer é isolar o raio. Vou te pedir uma coisa, um tanto chata, mas eu vou te dar uns 3 minutos para isso, tá? Eu quero que tu isole o raio para mim. Deixe o raio sozinho de um dos lados do igual. Raio igual a qualquer coisa aqui. Qual que é essa coisa? É isso que eu quero saber, tá? Nossa, peraí. E eu não vou responder nada pelos próximos 3 minutos. Quando Tá. passar, tu me manda uma foto do que tu fez, mesmo que tiver errado, tá bom? Tá. Eu volto daqui a 3 minutos, beleza? Beleza. Beleza, até mais.
certo? Não sei. Na verdade, tá aí. Vamos ver, vamos ver. Eu fiquei na dúvida. Acho que se tivesse deixado 1 minuto, acho que era. Mais um minuto? Não, não, eu digo que se fosse só 1 minuto, acho que eu tinha feito um negócio, daí depois mudei. Entendi. Vamos ver o que você fez. Já para a esquerda. Tá errado. Bem, ou não, né? Vamos ver aqui. Você passou para lá. Não, tá errado. Infelizmente tá errado. Mas se a lógica é essa mesmo, é passar as coisas de um lado para o outro. Mas isso aqui não pode errar na prova, tá? Errou um negócio desse. No way. Bem, não sei como é a prova aí na tua faculdade, né? Mas eu acredito que não seja só jogar coisa na equação. Não, tem que ter a resolução. Então, ó, como é que vai ficar? Eu passei o R para o outro lado. Uhum. Eu passei ele multiplicando. Então, tudo que está lá do outro lado vai vir para cá dividindo. Uhum. Vou só copiar aqui. Então, corta esse com esse. A gente vai ter que R é igual a MV sobre QB. Ok? Agora que a gente tem aqui R, o raio dessa trajetória aqui, desse círculo, MV sobre QB, a gente tem que jogar os valores, né? Então, a gente joga a massa, joga a velocidade, joga a carga e joga o campo magnético e a gente resolve. Qual é a massa do elétron? Essa eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. Massa do elétron. O elétron é 6, alguma coisa. Putz. O Wikipedia ele é tão bosta que ele não mostra qual é a massa do elétron no movimento decente, assim. Aqui, não. Falei mal do Wikipedia, não posso falar mal do Wikipedia. 9,1 vezes 10 na menos 31. Eles arrumaram. Então a carga é 9,1 vezes 10 na menos 31 quilos, né? Então, obviamente, é uma coisa bem levinha, né? Um elétron. 9,1 vezes 10 na menos 31. O campo. Nossa, sim, ficou esquisito.
campo magnético, ele é 4 militeslas. Ah, pera, a massa é aqui em cima, tô viajando. A massa é ali em cima. Surtado aqui. A massa tá aqui, vou apagar essa aqui, que apareceu do nada. A velocidade eu obtive agora há pouco, né? A carga é 1,6 vezes 10 dá menos 19. E a velocidade que eu obtive agora há pouco era 0,5 vezes 10 na 7. Ele vai negativo aí, igual no resultado? Não. 10 na 7. Bem, na real poderia ir. Só que daí eu teria Uhum. que colocar a carga do elétron negativa também. Tá. Bem, eu vou fazer uma coisa, fazer propaganda aqui do meu serviço. Olha só. Vou abrir a tela para tu ver aqui. Olha só. Eu não vou perder meu tempo resolvendo uma conta dessa. Quando estiver aparecendo aí, me fala. Tá aparecendo? Tá aparecendo, aham. Beleza. Olha o que eu faço. Eu tenho um programa que ele entende os caracteres, até mesmo esses caracteres horríveis que eu desenhei aqui, Uhum. como linguagem de matemática. Assim. Então eu Uhum. venho, copio aqui, venho aqui, colo no Word, rapidamente eu venho aqui, venho no meu sitezinho preferido, Wolfram, e ele faz a conta para mim rapidamente. Então não sofre dos erros que esses aplicativos famosos têm aí. Se fosse o caso, se fosse uma integral, uma derivada, uma coisa mais complexa, ele até mostraria o passo a passo para mim, porque eu pago os esquemas para isso. Uhum. Então, eu resolvo em PDF, porque eu consigo fazer bem rápido desse jeito aí que eu acabei de fazer. Além de que eu digito rápido pra caramba também, né? Então, isso ajuda bastante, beleza? Por isso que é garantia de sucesso. Vamos voltar aqui, então. Já encontrei uma resposta, né? Que era o que a gente queria. Era o 0 ponto qualquer coisa aqui. Que é o raio. Isso. Então, para a apresentação. Voltei aqui. Beleza. Encontramos o raio. O raio, então, é... O raio é 7 milímetros. Tá bom? Uhum. O que mais ele pede aqui? O período do movimento. E aí, tem ideia do que seja período? Período, não. Período, frequência, essas coisas aí a gente usa no nosso dia a dia. No período de um ano, período é uma quantidade de tempo. Uma coisa, tá. Né? Num período de um ano, 365 dias, etc. Então, período Uhum. é o tempo para algo acontecer. Por exemplo, a Copa do Mundo é num período de 4 em 4 anos. Uhum. Pois é, então período é uma quantidade de tempo para que algo ocorra. O Tá. que é para ocorrer aqui? O que tem que ocorrer é um giro completo. Tá. Isso, então período do Do movimento, ou seja, o período movimento. de dar um Tá. giro. Como é que a gente vai encontrar o período do movimento? Bem, aqui envolve um pouco de física 1 da pesada. Por quê? Porque lá na física 1 a gente aprende rotação. E o que está acontecendo aqui é uma rotação. Então, lá na rotação, a gente aprende que a velocidade angular ela é igual a ΔS por ΔT. Só que esse ΔS aqui é o ΔS de um giro. Então, a velocidade angular é 2π, porque eu estou girando tudo, R, sobre o T. E esse T aqui é o período para dar um giro. Ok? Tá. Então, o que a gente está querendo é esse ΔT mesmo. Muito bem. A gente também aprende que a frequência angular ela é dada por velocidade dividido por raio.
Então, existem várias formas de a gente obter o período. Porque eu não tenho a velocidade angular, mas eu tenho a velocidade do raio. Uhum. Então, velocidade dividido por raio é igual a 2πr, que é o quanto ela anda num giro, né? Dividido pelo tempo. Então, o período aqui, ele vai poder ser dado por 2πr ao quadrado dividido pela velocidade. Ok? Tá. E daí é só jogar os valores, né? Uhum. E aí, será que consegue encontrar os valores? Bom, acho que agora sim, né? Sim, vamos lá. Eu vou colocar os valores aqui do lado para tu tentar fazer. Só um segundo. Tá. Veja que muita obtenção de conta que às vezes provavelmente o professor não vai dar, né? É, isso não mesmo. Porque, né, são contas que tem que obter, né? Faz parte da física obter equações. Então, R é esse e a velocidade é esta aqui. Vamos pegar em módulo mesmo, tanto faz. Deixa eu pegar o V ali para tu saber que eu estou falando da velocidade. Beleza? Pode jogar na calculadora, se for o caso. Uhum. Nossa, na minha deu 6.351, mas isso aqui em segundos, né? Isso. Sabe converter para, sei lá, alguma coisa que tu entenda melhor, horas? Ah, se for dividir, for multiplicar, deixa eu ver aqui. Tem que dividir, né? Divididos por 60, se for colocar em minutos, Isso. são 105 minutos. Daí para passar para horas é só dividir de novo por 60. Né? Uhum. Beleza. Seria... Então é isso. Resolvemos um probleminha aqui. Vou salvar para te enviar depois. Tá. Vamos falar mais um pouco aqui então. Então, esse foi um problema bem tranquilo, assim. A ideia é ser tranquilo. Então agora, vamos lá. Movimento de uma partícula carregada em campo uniforme, então é aquilo que eu estava te falando, né? Vai ocorrer um movimento como esse. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Voltou. Tá voltando essa coisa aí. Tem que usar esse negócio aqui. Meu, não tá funcionando nada aqui. Não tá funcionando no mouse, não tá funcionando só no scroll. Tô entendendo esse negócio aqui. Agora foi. Então, aqui tem algumas coisas, tipo a garrafa magnética, mas assim, são coisas assim que não aparecem com muita frequência. Então vamos para uma coisa que aparece bastante, que é a força de Lorentz. Por quê? Porque, às vezes, né, muito frequentemente, não tem só a força magnética agindo sobre uma partícula. Tem também a força elétrica, ao mesmo tempo, né? As duas funcionam ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer uma equação que envolve, para a força, tanto a força elétrica quanto a força magnética. Então, né, vai ter coisas do assunto passado caindo na prova, com certeza. Então, aqui, ó, força elétrica, a gente sabe que é Q vezes Z, ou seja, a carga vezes o campo elétrico. Beleza? Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes que ocorrem bastante aqui, como, por exemplo, o filtro de velocidade.
que é isso? Isso aí é utilizar o campo magnético para frear as partículas. É meio que acontece nos aceleradores de partícula, que tem lá na Suíça e tal. Eles usam tanto para acelerar quanto para frear o campo magnético, né? Que tem esse bom comportamento aí de fazer partícula girar e tal, que é o que a gente quer num acelerador de partícula. Uhum. Então, aqui a ideia é o seguinte, ó. Você pode fazer uma coisa curiosa aqui. Tem um experimento aqui que sempre tem problemas envolvendo isso, né? Onde tu tem essas fontes de campo elétrico, que são essas placas positivas e negativas aqui, tá vendo? Tá. Mais ou menos. Tal qual eu falei lá no começo da aula. Essas placas geram um campo elétrico parecido com o campo gravitacional, ou seja, para baixo, não está indicando as flechinhas. Mas dentro desse arranjo também tem campo magnético. A gente está vendo esses xizinhos, né? Significa que o campo está indo em direção para dentro da tela. Então, o que acontece numa situação como essa? Você vai ter força magnética e força elétrica. Mas ocorre, e a ideia é essa, para que a gente consiga estudar melhor um elétron, que seja, que a velocidade, então, desse elétron permanece constante. E lá na Física 1, na primeira aula de Física 1, a gente aprende que a única forma de um movimento ser constante, velocidade constante, ou seja, MRU, movimento retilíneo uniforme, é se o somatório das forças que agem sobre o objeto é zero. Então, aqui o nosso objeto, a nossa partícula, as duas forças que agem sobre ela, a força elétrica e a magnética, elas têm que ser iguais. Então, a gente chega na seguinte resposta. Para que um elétron tenha velocidade constante, o que é muito comum, e é até o princípio do experimento que deu o valor da massa e da carga do elétron, o campo elétrico tem que ter o mesmo. A velocidade tem que ser. A velocidade com que a partícula entra, veja, depende da velocidade com que a partícula entra no negócio. Tem que ser igual ao campo elétrico dividido pelo campo magnético. Então, muito importante isso aí. E uma coisa que ocorre também com muita frequência é nesses espectrômetros aqui, olha só. A partícula ela tá com essa velocidade constante, e tem uma hora que não existe mais campo elétrico sobre ela. Ela saiu dessas placas aqui, da ação das placas. Saiu pela portinha aqui. Uhum. Daí, quando isso acontece, o campo magnético ele deflete ela. Ele faz ela começar a girar. Como estava rolando agora há pouco no exercício. Então, bem, isso ocorre com muita frequência. Então, tu pode fazer isso aqui para, né, os físicos, os cientistas fazem isso para saber a carga de partículas elementares. Né? Se for para a esquerda, é positivo, se for para a direita, é negativo. Novamente, devido à regra da mão direita. Então, esse tipo de experimento mental pode ser que caia na tua prova, sabe? Uhum. Tem que ter essas ideias bem fundamentadas. Efeito Hall aqui, de condutor achatado, isso aqui é difícil demais de cair, não vou falar. Nem vou falar aqui disso. Agora, isso aqui, eita, rapaz, isso aqui cai bastante. Hein? Como eu te falei lá no começo da aula, né? A maioria das vezes que a gente vai estudar campo magnético, a gente está falando de fios. Tá bom? Então, veja como esses slides aqui são muito melhores do que o do professor, né, cara? É. Meu, nem se compara. Não fui eu que fiz, isso eu posso elogiar. Foi um professor muito top lá da Unicamp que fez. Eu peguei dele. Então, aqui, né? A gente tem a força girada por um fio, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Força elétrica de fio e tal. Então, como é que funciona a força elétrica de um fio aqui? Vai ser a corrente que passa pelo fio, o I, vezes o diferencial de comprimento do fio, vetorial com o campo magnético. Então, ou seja, para tu resolver uma conta como essa é complicada, porque tem cálculo, né? Tem integral e tem campo vetorial. Tem as duas coisas ao mesmo tempo, assim. Uhum. Então não é nada simples. Se ele te pede todos os detalhes do tipo qual é a direção, qual é o sentido, qual é o módulo dessa força. Então tem muita conta para fazer aqui, muito detalhe. Né? Então olha só, aqui a força igual, né, depois que a gente integra essa expressão, a força vai ser então igual à corrente que multiplica o produto vetorial
da direção do teu fio vezes a direção do campo magnético. Então, às vezes, isso aqui pode ser muito complicado. Então, o que vai rolar aqui? Se tem algumas situações onde a integral ela já é zero, né? Por exemplo, quando o campo é uniforme, a integral vai dar zero. Tem umas outras situações bem interessantes aí. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é parecido com o que tu me mandou lá no WhatsApp. Olha só. Tinha me mandado uma coisa parecida com essa no WhatsApp, se tu lembrar bem. Tinha acho que uma imagem, Isso. Então, bem comum acontecer esse tipo de problema que envolve fios que não são retos, tá? São fios irregulares. Esse exercício que eu te mandei até, eu achei ele é bem complexo, porque, tipo, ainda alguns ali são um pouco mais fáceis, mas esse daí que envolve fio, realmente, para mim até agora é o mais difícil mesmo. Tu chegou a tentar fazer exercícios do Halliday? Ele passou, sabe, um exercício daí na aula passada, ele passou um exercício que envolve fios, então ele, assim, a gente vê até pelo tempo que ele levou para poder resolver um exercício, não foi tão rápido assim, não. Vou te falar, cara, que esse problema é para ser fácil, tá? Aham. Esse que tu me mandou. Porque o que vai mudar ali é só o sentido do campo com que ele entra no ponto que a gente está querendo estudar, Uhum. pela regra da mão direita, só que a regra 2, não aquela que eu estava te ensinando, dá para fazer Uhum. de um jeito assim bem tranquilo, mas claro, Tá. depois eu posso fazer, sobrar tempo aqui, eu posso fazer. Mas vamos pensar nessa aqui, que eu coloquei aqui no slide, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, quero ver a resolução direito, né? Não cometerei erros aqui na minha explicação. Então aqui tu tem um fio redondo, né? Fiozinho redondo. E esse fio redondo aqui. A corrente, então, passa de A para B. E o campo magnético, ele está só na direção Z. Está aqui na Z. Beleza. Então, tu tem que entender desse jeito. A corrente elétrica está passando do A para o B. E o campo magnético é um campo uniforme na direção B. Então, direção Z, desculpa. Então, a gente pode representar o campo magnético como esse campo uniforme na direção K, que é a direção Z. Então, o que ele está pedindo aqui? Encontre a força que atua sobre a parte do fio na forma de espira circular. Por que eu não posso simplesmente utilizar a equação que a gente estava utilizando até agora, lá no Paint? QVB. Sabe me dizer? Não. Porque lá no Paint era um elétron, aqui é um fio. Tá. Então é isso. Então por isso que eu tenho que usar essa adaptada, que é onde eu tenho a diferencial de força igual a corrente vezes o diferencial de fio, produto vetorial com o campo magnético. Tá coisa, hein, velho? Esse é. Pois é, daí, aqui como ele quer. Como ele não está dizendo estritamente para a gente pensar na direção do vetor, mas sim no módulo, a gente pode transformar, por novamente propriedade de vetor, isso aqui num produto escalar, né? Que vai ficar IDLB seno θ. Tá? Por quê? Porque, bem, é a regra de produto vetorial. Quando tu tem, é seno θ. Quando tu tem um produto vetorial, se tu quer só o módulo, tu pode colocar só seno θ. Então. Daí tu está fazendo, tu está procurando a força. Bem, campo magnético é em Z. O nosso fio ele está preso na direção X. Né? Veja, ele está só na direção X aqui. Tipo, ele. Bem, claro, está indo para cima também. Mas a questão é que a corrente ela se move de A para B. Né? Então a corrente ela tem um sentido na direção X. Beleza? Ela quer ir até o B. Ela está indo de uma forma circular, mas ela está indo até o B. Então, obrigatoriamente, a corrente elétrica ela tem uma direção Y. Okay? A força, desculpa, tem uma direção Y. Porque a força, tal qual aqui o produto vetorial está mostrando, ela tem que ser perpendicular ao campo magnético, que já está em Z, e o fio, que a projeção dele está em X. Então, com certeza, ela vai ser uma força na direção Y.
Beleza? Então agora a gente integra para descobrir. Sabe fazer integral? Nossa, eu sabia, agora eu não sei se eu sei mais não. Beleza. Tem muito integral no campo magnético. Daí a hora que a gente resolve aqui, como é que fica, né? Transforma primeiro isso aqui numa coisa que não tem vetor. Coloca o limitante de 0 a π, porque se a gente vai integrar no ângulo, né, o ângulo de meio círculo é π, né? Porque um círculo inteiro é 2π. Daí a gente vai ter que cuidar com esse diferencial. Por quê? Porque dl é difícil de integrar. Uhum. Mas agora, como eu quero integrar no ângulo, fica mais fácil. Então eu tenho que transformar o dl em alguma coisa que dependa do ângulo. Então como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou lembrar que o x, né, lá no círculo trigonométrico, lá na trigonometria, né, ele é r seno θ, né? Então a gente vai reescrever isso aqui dessa forma. Então. Vai trocar isso aqui por r dθ e vai conseguir integrar. Beleza? A gente vai trocar o dl por r dθ e vai conseguir integrar. Novamente, olhando por ser um negócio circular, né? Então a gente pode fazer essa modificação aqui de variáveis, tipo as integrais polares que tinha lá em cálculo 2, lembra? Uhum. Pois é. Lá o diferencial da integral polar era r dr dθ. Né? Mas aqui, como o nosso r é fixo, porque é um círculo fixo, né? Então o r já está fixo ali e o dθ. Bem, daí eu vou integrar no dθ. Né? Daí, quando eu faço isso, essa integral é fácil, né? A integral do seno a integral do seno é menos cosseno. Então, o cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 1. Então, vai somar esses dois. Vai ficar 2 IBR por causa disso. Okay? Então, é assim que a gente obtém a força para um fio como esse, tá bom? Uhum. Beleza? Então tem muito cálculo aí, meu velho, muito cálculo. Isso que a gente tá falando dos problemas mais simples, né? Ainda tem torque, tem uns outros fios doidão. Mas é isso aí, velho. Então eu posso te mandar aqui os slides se tu quiser. Tá, beleza. E, bem, por hoje é isso. Eu vou finalizar aqui a gravação para depois eu postar no YouTube e te mandar, tá? Tá, Tudo que eu beleza. fiz